E aí, pessoal, tudo bem? Bom, claro que o vídeo de hoje é sobre a final da Libertadores e o título do Palmeiras, né? Não teria como falar de outra coisa. Até pensei em fazer esse vídeo já no sábado, mas acabei não conseguindo porque eu fui escalado para comentar Aston Villa e Southampton e Aston Villa, né? Na verdade, no mesmo horário da final da Libertadores, o jogo foi às 5 também, na ESPN Brasil. Então eu não vi a final da Libertadores ao vivo, eu só fui ver o jogo em VT depois, claro, já sabendo o resultado. Então, para fazer alguma coisa ia fazer depois disso, mas depois foi ficando tarde, tudo. Até cheguei a pensar em fazer uma live, mas ficou para depois, e então vai o vídeo hoje, tá? Mas uma final que o Palmeiras vence por 1-0, com um gol ali aos 53 do segundo tempo, mas foi uma vitória que no final das contas foi justa pelos detalhes, tá? Foi justa pelos detalhes, que pela forma como esse jogo acabou se desenrolando, detalhes que definiriam o campeão. Não foi um bom jogo, tá? Você fica falando, nossa, não foi um bom jogo. Foi uma vitória emocionante, foi uma vitória cardíaca para os palmeirenses, uma derrota cardíaca também para os santistas, mas assim, tecnicamente falando, claro que não foi um bom jogo. Agora, a questão não é só chegar e carimbar se foi um bom jogo ou não, entender porque o jogo ficou amarrado daquele jeito. Porque o Santos não vinha na Libertadores fazendo jogos ruins, os jogos amarrados como esse, tá? Não vou usar o termo amarrado agora, tá? Em vez de ruim, mas assim, é mais porque eu tô querendo mais pegar do ponto de vista da análise tática do que aconteceu, não da percepção visual. A percepção visual do jogo jogo feio. A análise tática é que o jogo ficou amarrado. Na verdade, as duas coisas meio que são parentes, é só o enfoque da avaliação que muda. Porque o jogo ficou amarrado. O Santos não vinha fazendo jogos amarrados, né? Os jogos do Santos, mesmo contra o Grêmio e contra o Boca fora de casa, o Santos até faz um jogo mais de espera para sair, não foram jogos amarrados desse jeito. E os jogos que o Santos jogou na Vila Belmiro, pelo contrário, o Santos foi com muita força para o ataque, né? E o Palmeiras também, mesmo o Palmeiras, por exemplo, contra o River Plate, não foi um jogo amarrado, nem na ida nem na volta, né? Na ida, um avalanche do Palmeiras, e na volta, um avalanche do River Plate, mas não foi um jogo amarrado, né? E foram jogos em que mesmo jogo em que foi superado, o Palmeiras tentou atacar, apenas não estava conseguindo, né? E no jogo de ida também, o River conseguiu atacar até, não conseguiu atacar com competência, né? Então, assim, os dois times não vinham fazendo jogos que indicavam que a partida teria a característica que tomou. Por que aconteceu desse jeito? Eu acho que os dois técnicos ficaram muito preocupados em anular as armas do outro e conseguiram. Só que um anulou o outro anulou um. Então os dois se anularam, o jogo ficou anulado. Então o jogo se cancelou. E não houve nada que mudasse isso ao longo da partida, que mudasse esse equilíbrio. Vou falar o Abel antes, tá? Mas assim, não é que um tenha feito isso antes que o outro, não é que um tenha sido resposta ao outro, que acho que os dois times já entraram em campo com essa proposta. O Abel, eu acho que ficou preocupado com uma avalanche santista, que foram os jogos contra o Grêmio e contra o Boca na Vila Belmiro, que o Santos sai como uma avalanche em cima do adversário, né, jogando com muita velocidade, com muita intensidade do meio para frente. Então, mesmo os meio-campistas conseguiam se deslocar bastante, conseguiam fechar os espaços para criar essa pressão, e que o Santos conseguiu até assegurar a vitória com alguma rapidez, né? Conseguiu abrir marcador, tudo, e manter uma intensidade muito grande. E esse tipo de jogo, quando o Palmeiras enfrentou o jogo assim, o Palmeiras teve momentos em que teve dificuldade ao longo da temporada. O caso do jogo contra o River Plate é o mais evidente, né? O jogo de volta contra o River Plate que teve um pouco disso. Então acho que o Palmeiras ficou com medo disso, e o Abel ele entra com um time mais conservador, né, em campo. Ele, por exemplo, entra só com dois atacantes, o Rony e o Luiz Adriano. Ele daí põe Rafael Veiga, Zé Rafael, ele deixa o meio de campo mais numeroso. Talvez com medo de permitir essa avalanche santista, ele quis ter superioridade numérica no meio de campo, então deixou mais gente no meio de campo para tentar ganhar esse duelo. Até porque o Palmeiras, nos grandes jogos que o Palmeiras fez recentemente, e daí principalmente os 3-0 contra o River na Argentina e os 4-0 sobre o Corinthians, tiveram essa característica. O Palmeiras ganhou muito o duelo no meio de campo, e a partir disso conseguia acionar os seus jogadores de ataque.
Então, o Palmeiras, o Abel talvez tenha pensado nisso, anular o Santos e ter a sua arma de saída. E o Cuca, acho que pensou mais ou menos a mesma coisa. Pensou que o Abel fosse tentar alguma coisa assim, ficou com medo desse domínio do meio de campo do Palmeiras. Daí, se o Santos entra com o Lucas Braga em campo, o Santos fica com 2 volantes, o Alisson e o Pituca. Tudo bem que um dos volantes é um volante que tem saída de jogo, e com 4 jogadores ofensivos. Um deles, o Lucas Braga, que tem uma característica de voltar um pouco, então ele faria um pouco um papel de meio de campo também, mas daria até para ler o Santos como uma espécie de 4-2-4 ou um 4-3-3, mas com algum jogador meio deslocado ali no meio de campo. Talvez o Soteldo no meio para preencher aquele espaço, ou o Lucas Braga fazendo um lado de campo um pouco mais recuado, alguma coisa assim. Então o Cuca pensou, desse jeito eu posso perder, posso ter uma inferioridade numérica importante no meio de campo, perder o duelo ali, e daí eu não consigo exercer essa pressão que o Santos faz. Então ele tira o Lucas Braga e põe o Sandri, que até acho que é até uma ideia justificável em vários aspectos. O Sandri vinha jogando muito bem na Libertadores. Só que nisso os dois se anulam no meio de campo. O Marinho, que é a principal arma do Santos, passa a estar anulada. Rony e Luiz Adriano também ficam anulados, porque a bola já não chega mais para eles com qualidade. O duelo se trava no meio de campo. O que acontece? Os dois times ou o jogo virava uma guerra ali no meio de campo, todo mundo ali se estapeando no meio de campo por centímetros de espaço, ou aconteceria muito do que aconteceu. Os times começariam a tentar abreviar a passagem da bola pelo meio de campo. O jogo começa a ter muita ligação direta, né? Então o jogo começa a ter muito passe longo, muito chutão, e isso enfeiou o jogo do ponto de vista estético, e do ponto de vista tático ali, não permitia uma criação de jogada mais articulada, né, com mais qualidade, porque a bola vem no chutão. Pode sempre acontecer de um chutão, de repente pega alguém desgarrando ali da marcação em velocidade e sai alguma coisa, mas é mais difícil. E acabou não acontecendo, na verdade. Então o jogo ficou nesse impasse. E esse impasse durou muito tempo. Se a gente for ver, a primeira alteração do jogo foi uma alteração que todo mundo sabia que ia acontecer em determinado momento, caso o Santos não estivesse vencendo o jogo, que era sair o Sandri e entrar o Lucas Braga. No momento que a escalação sai com o Sandri de titular, estava na cara que o Lucas Braga ia acabar entrando no jogo, a não ser que o Santos estivesse vencendo o jogo e daí o Cuca não tivesse motivo para botar o time mais para frente. Essa alteração é feita com 28 minutos do segundo tempo. Assim, então a gente ficou 3/4 do jogo, né, o primeiro tempo inteiro e até um pouco mais da metade do segundo tempo, com o jogo nessa amarração do meio de campo, né, que era também compreensível um pouco também pelo calor excessivo do Rio. Então ninguém talvez se sentisse muito confortável, muito confiante em impor um ritmo muito acelerado no começo do jogo, porque poderia faltar gás lá no final. De qualquer maneira, o Cuca vai lá e troca o Sandri pelo Lucas Braga, tentando botar o time mais para frente. O problema é, quando ele faz isso, o Santos até parece uma saída interessante ali. Só que daí ele teria que fazer o que fazia nos jogos contra a Boca e Grêmio, que é aproveitar que tinha um jogador ali mais de frente e avançar o seu time, avançar suas linhas e criar aquela pressão em saída do Palmeiras, criar uma intensidade que sufocasse o Palmeiras, aproveitando talvez que esse meio de campo do Palmeiras, que estava também amarrando o jogo, metade da amarração do jogo era responsável pelo meio de campo do Palmeiras, esse meio de campo já tivesse desgastado. O problema é que o próprio Santos estava desgastado, então assim, o Santos não conseguiu fazer isso. O Lucas Braga entra, mas no final das contas o Santos até perde um pouco a capacidade ali de empatar o jogo no meio de campo, ali, né, de ficar segurando o jogo no meio de campo. Na verdade não fez tanta diferença, né, mas perdeu até um pouco a capacidade disso, de fazer a bola rodar um pouco nesse meio de campo, com a saída do Sandri e a entrada do Lucas Braga. Então foi uma alteração que não melhorou o Santos e ainda deixou o Santos um tiquinho mais vulnerável. O Palmeiras depois, o Abel, até talvez percebendo isso, que o Santos fez um pequeno movimento para tentar desamarrar o jogo do seu lado, o Palmeiras também faz o dele. E o Palmeiras também faz botando o jogador de frente, né? Aí entra o Breno Lopes, por exemplo, né? Um jogador que vai entrando no lugar daquele monte de meia que o Palmeiras tinha.
né? Daquele monte de jogador de meio de campo que o Palmeiras tinha, começa a sair. Zé Rafael Veiga, o Palmeiras tira, né? E tentando fazer alguma coisa. Só que os jogadores também já estavam desgastados, já entra naquela fase de uma final em jogo único com prorrogação, e em campo neutro ainda, em que os times começam a aceitar com uma certa tranquilidade a hipótese de ir para a prorrogação. Porque quando você está faltando 10 minutos para acabar um jogo, que é em campo neutro, então não tem nenhuma das torcidas especialmente fazendo uma pressão ou te criando uma obrigação de ganhar aquele jogo. É jogo único, então tu tem que resolver ali. E que tem prorrogação, às vezes, quando faltam 10 minutos, o jogador às vezes se sente mais confortável com a ideia de vamos deixar acabar, e daí pelo menos a gente tem 30 minutos para resolver de novo a parada, do que tentar resolver nesses 10 e correr o risco de repente tomar um gol e você não tem tempo de reagir. Se você vai fazer isso com 30, você tem meia hora ainda para reagir, você tem muito mais tempo. Ou você tem 20 minutos, vai se tomar os 10 da prorrogação, você ainda tem 20 minutos. Né? Então, acho que os dois times também se sentem um pouco desconfortáveis já nessa altura do jogo, com o calor que estava fazendo, num jogo que tinha ficado amarrado tanto tempo, em também se lançar decisivamente para o ataque. Então o jogo continua naquela. Mas daí vem os detalhezinhos ali que fazem a diferença. O Cuca, acho que foi muito mal na reta final do jogo. Na hora de finalizar o jogo, o Cuca foi mal. E ele acabou abrindo esses espaços. Claro, não vou dizer que toda a culpa foi dele. Né? Seria até leviano fazer isso. Mas ele foi mal nas decisões de final de jogo. Ele tira o Caio Jorge, que até sentiu cãibra, mas assim, não parece algo decisivo para tirar o jogador de campo. Ele tira o Caio Jorge e põe volante para soltar o Lucas Braga. Para o Lucas Braga virar o atacante. Tá? De qualquer forma, você está perdendo o Caio Jorge, que talvez tenha sido o melhor jogador do Santos na Libertadores, talvez até melhor que o Marinho, talvez até melhor que o Veríssimo. Quer dizer, eu até acho que o Veríssimo foi melhor, mas assim, o Caio Jorge está nessa disputa aí, está nessa conversa. Né? Tirou o Caio Jorge. Aí você já enfraquece também o Santos, porque você já fica com o Santos mais baleado por uma eventual prorrogação, que você perde o seu homem-gol. Um jogo que pode se decidir por uma bola, o quanto você puder deixar o seu principal jogador de frente em campo, melhor. Né? Ainda mais um jogador alto que poderia ter alguma possibilidade em jogada aérea, tudo. Era importante desse jogador. Né? A velocidade do Marinho e do Soteldo não estavam sendo tão importantes assim, então talvez fosse uma bola parada, um cruzamento na área que resolvesse o jogo. Né? E quando o Caio Jorge sai, o Santos, eu acho que já faz um movimento sinalizando para o Palmeiras que tá, tô no bagaço. Tô no bagaço aqui, mesmo taticamente eu vou ficar no bagaço, porque eu já tô começando a prejudicar minha formação. E daí também teve o lance da expulsão, que eu acho que foi uma grande bobagem do Cuca. Primeiro, ao tentar catimbar o jogo naquele momento, ele passa a sinalização pro Palmeiras: acaba logo o jogo, eu quero que o jogo acabe, eu não quero mais jogo. Né? E é muito perigoso numa final você chegar e avisar o adversário que você tá querendo que o jogo acabe logo, porque o adversário percebe. Né? O adversário percebe, é que nem o predador quando sente que a presa está com medo. Né? O Santos dá um sinal pro Palmeiras e fala: olha, eu tô querendo acabar o jogo, viu? Pra mim já acabou. Porque quando você tá querendo segurar o jogo com 50 do segundo tempo, é porque você tá louco pra uma prorrogação acontecer, você não quer que o jogo aconteça mais. Ali eu achei que já foi um erro do Cuca querer catimbar naquele momento. Bola na lateral no meio de campo. Se ainda fosse, por exemplo, uma cobrança de falta, que pudesse sair uma ligação rápida, que viraria um contra-ataque, alguma coisa assim, tudo bem. Mas não, era uma lateral no meio de campo, não ia acontecer porcaria nenhuma naquele lance. E o Cuca tentou catimbar. Além disso, ele é expulso. E quando ele é expulso, bom, primeiro que cria uma confusão, que inevitavelmente isso desconcentra o jogador em campo. Porque ele fica um pouco atordoado ali. O que aconteceu? O nosso técnico foi expulso. Quer dizer, o cara que fica passando as orientações pra gente, que diz o que a gente tem que fazer em campo, não tá mais aqui. Né? O que vai acontecer agora? Como é que vai ser a prorrogação? Tem aquele momento de lápis que você tem que ficar pensando o que tá acontecendo. Né? Quando o Cuca foi expulso e logo depois saiu o gol do Palmeiras, ele saiu o quê? 1 minuto depois. Né? Menos que isso. Saiu o gol do Palmeiras, você vê que a marcação do Santos está toda torta. Né? O Santos não tá marcando em cima como
como vinha marcando no jogo inteiro, né? O Cuca ainda teve a questão de botar o time, um jogador ali com pouquíssimos minutos como jogador profissional em campo. Quer dizer, o Santos realmente ficou meio perdido naquele momento, umas substituições que não faziam muito sentido, e ainda colocando jogadores que talvez não estivessem prontos para essa final. E eu nem estou querendo culpar o jogador em si, mas mostra como o Santos já estava... todo aquele esquema que o Santos fez da parte do Santos para amarrar o jogo, estava se deteriorando ali, né? E o Palmeiras não. O Palmeiras ainda estava com um time mais estruturado em campo, né? O gol do Palmeiras sai no cruzamento, que o Breno Lopes aproveita. E eu até acho que a gente pode falar um pouco assim, claro que tem uma dose ali de acaso, assim, que o gol poderia não sair. Foi um cruzamento muito longo do Rony, a bola atravessa o Maracanã inteiro ali, né? Vai de um lado para quase o outro ali, quer dizer, bom, o Rony poderia errar aquele cruzamento, o Lucas Braga poderia errar aquela cabeçada, o Lucas Braga não. Eu teve um vídeo agora que o narrador argentino narrou o gol do Lucas Braga, eu acabei de encaminhar para os amigos esse vídeo, e agora o Breno Lopes, né? O narrador argentino vai lá, Lucas Braga, gol, como se o gol do título fosse, ele fica com isso na cabeça e agora acabei eu me confundindo. Não, o Rony poderia ter errado o cruzamento, o Breno Lopes poderia ter errado a cabeçada, e o jogo ia pro 0-0 para prorrogação, mas já estava dando pinta de que o Palmeiras estaria mais inteiro na prorrogação. Não estou nem falando inteiro fisicamente, mas o Santos já estava ali começando a perder o jogo, mesmo que não fosse no tempo normal, que fosse na prorrogação, porque o Santos já estava taticamente se bagunçando, já tinha tirado jogadores importantes de campo, né? E além disso já estava sem seu técnico. E talvez sentindo, não só não teria as orientações dele, mas até sentindo o abalo psicológico ali, a sensação de ausência desse comandante. E daí saiu o gol do Palmeiras, em que acaba ficando com o título. O Palmeiras, no final das contas, acho que o mérito do Palmeiras foi ter ficado inteiro o jogo todo. Durante todo o jogo, o Palmeiras teve uma ideia de jogo que acabou não se mostrando uma ideia muito boa do ponto de vista estético para criar um jogo bonito, mas tornou um time competitivo, e o Palmeiras, todos os movimentos que o Palmeiras fez, de alguma forma mantinham isso. O Santos não. O Santos tentou amarrar, mas quando o Santos tentou se desamarrar, na entrada do Lucas Braga, eu acho que o Santos tinha que ter mudado sua postura em campo, mas acho que talvez ele não tivesse mais conseguido, talvez era uma alteração que talvez tivesse que ter acontecido antes, para pegar um time ainda com um pouco mais de fôlego, para tentar criar aquela pressão que faria sentido com a entrada do Lucas Braga. E depois, naqueles minutos finais, o Santos vai sofrendo, para usar uma palavra que está um pouco na moda hoje, vai sofrendo um ligeiro, um lento derretimento ali ao longo do jogo. E o Palmeiras não, o Palmeiras ficou inteirão. E daí o Palmeiras acabou aproveitando uma oportunidade ali num cruzamento feliz do Rony, que não fez um bom jogo, e acabou ganhando. Então acho que o mérito do Palmeiras foi ter ficado inteiro. O Palmeiras conseguiu se manter inteiro o jogo inteiro. Não vou nem falar os 90, porque o jogo teve 98, mais de 98, teve quase 100 minutos no segundo, teve 100 minutos no segundo tempo, mas o Palmeiras foi melhor que o Santos nesse aspecto. Acho que o Santos tinha uma chance razoável nesse jogo. Eu via uma possibilidade de encaixe do jogo muito favorável ao Santos, só que o Santos talvez tenha ficado com medo demais de fazê-la. O Palmeiras também soube anular, e depois, quando o jogo começou a se mostrar um pouco mais favorável, o Palmeiras fez as alterações para que isso acontecesse. Agora, o Palmeiras ganhou o título. No final das contas, o Palmeiras acabou vencendo o River Plate, que vem sendo a principal força da América do Sul nas últimas temporadas, né? Se você fizer um geral ali, o River Plate claramente foi a grande força, né, da América do Sul. Tem 2 títulos, um vice, mais outras 2 semifinais, né? É um time que tem chegado toda hora. O Palmeiras foi lá e passou, né? E ganhou do Santos, que acabou sendo campeão de uma chave que tinha Flamengo, Boca Juniors, Grêmio, Inter, Racing. Então, assim, não dá para diminuir a força do Santos que chega para enfrentar o Palmeiras. Então, o Palmeiras aí é um campeão com justiça, uma campanha aí irretocável, só com 2 empates e 1 derrota no final das contas. Então, vai para o Mundial, vai bem. O que o Palmeiras vai fazer no Mundial?
Aí a gente fala outra hora, né? A hora aí é do palmeirense, ele fica pensando na final, o que ela representou. É um jogo que coloca esses jogadores, obviamente, na história do Palmeiras. Eu até participei de uma live do canal do Análise Verdão antes do jogo, né? Eu entrei bem cedo ali, porque eu tinha esse jogo da Premier League para fazer, então não podia atrapalhar, né? Então eu entrei bem cedo, entrei lá pela 1h30, né? Que eu entrei na live ali. E o pessoal estava até discutindo o papel na história, na comparação, se esse time comparava com o de 99 ou não, essas coisas. Acho que não compara, o time de 99 era mais forte, mas era o futebol da época também. Dentro do que o futebol permite hoje, o Palmeiras fez um grande trabalho, enfrentando talvez eu estou falando talvez porque tem que fazer a conta, mas acho que é a pior maratona de todos os clubes brasileiros nesse calendário pós-pandemia, e o Palmeiras tem conseguido se manter competitivo em todos os torneios. Isso é uma coisa que merece reconhecimento, isso não é uma coisa que a gente possa ignorar. Conseguir dosar suas forças a ponto de estar na final da Libertadores, ganhá-la, estar na final da Copa do Brasil, e agora já não tem mais chance de título brasileiro, mas até uma ou duas rodadas atrás ainda estava pensando em título brasileiro. Você não pode ignorar a capacidade desse time, não só em campo, mas até em relação à comissão técnica que tem conseguido gerir esse grupo, e mantê-lo aí vitorioso por tanto tempo, em tantos jogos, em tantas frentes ao mesmo tempo. Tá? Mas é isso, então se você gostou do vídeo, dá joinha, não gostou não, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.